ler uma pergunta para você aqui, Caio. Vamos lá. Sim. Caio, quais seus conselhos práticos para quem deseja obter confiança / autoridade espiritual? Eu vejo você falando da autoridade que seu pai tinha em Cristo e eu fico admirado, Caio. A pergunta é a seguinte: como isso cresce em nós? Bom, eu falo sempre do meu pai, sinceramente, para não falar no que eu experimento na fraqueza de Cristo em mim como autoridade, aquela certeza absoluta que eu posso andar pelo vale da sombra da morte sem temer nada. Papai era um homem cheio do temor do Senhor e que me ensinou que quando a gente anda no temor do Senhor, a gente anda sem medo dos homens. Então, tanto ele quanto eu ando nessa autoridade. Eu creio no que Jesus disse que acompanha aqueles que creem. Eu creio literalmente no que Jesus disse, e farão as obras que eu faço, e ainda outras grandes o farão, outras maiores o farão, porque eu estarei ao lado do Pai, intercedendo por eles. E nem vos digo que isso acontece só por minha causa, mas o próprio Pai vos ama. Meu Deus, a minha autoridade vem dessa certeza de que o Pai me ama e de que eu não tenho que temer nada, como Paulo diz em Romanos 8. É só uma questão de fé. Fé, de prática da fé. Agora, isso não é idiotice. Isso vem com anos crescentes de compreensão. Quanto mais compreensão do significado do poder do Evangelho no ser humano, que vive com essa bomba, com essa explosão, como Jesus disse, recebereis dunamis ao descer do céu o Espírito Santo. Quem anda com esse fogo, que não é histrionismo, não é histeria, não é gritaria, não é maluquice, não é ficar rodando no calcanhar, não. É uma certeza. E que vem carregada de racionalidade espiritual. Você diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa é a lógica do Evangelho. A lógica da confiança é essa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então a questão é, há Deus para você? Há em você o Deus em quem você confia e a quem você se entrega? A questão é, esse Deus a quem você se entrega ama você? E você aprendeu também que não importa o que aconteça, tudo vai conjuntamente sinergizar-se na perspectiva de fazer, construir, fortalecer, introjetar, produzir resistência, calejar na experiência, fortalecer na esperança e fazer a pessoa tornar-se imbatível. Porque aquele que ama se torna invencível até quando morre por amar. Ele se torna uma daquelas vozes
que o Apocalipse descreve no capítulo 6, dizendo que clamam de debaixo do altar. Se tornam como o Abel, cujo sangue clama da terra, evocando justiça e pedindo ao Senhor que transforme tudo em algo que, no fim, nós venhamos a dizer: enquanto pensávamos que exercíamos o nosso livre-arbítrio para a prática do que queríamos e até dos nossos caprichos malignos, o Senhor transformou malignidades em adubo para o brotamento de algo surpreendentemente inesperado. É assim que vai acontecendo sempre. E quando você tem essa confiança, você tem autoridade. E você tem autoridade quando você sabe que o amor de Deus é a sua tutela. Eu sou tutelado pelo amor de Deus, a quem eu temerei. Me digam, quando essa confiança entra na gente, com ela vem essa autoridade. Como Jesus disse, eu vos dei, eu vos dei, eu vos dei. Não é uma coisa que a gente adquire, é uma coisa que a gente recebe. A gente pede, a gente recebe e a gente pratica. E quanto mais a gente pratica, mais a autoridade cresce, porque você vê que ela é real. Mesmo não tendo armas carnais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Aí você não tem medo de nada, você passa e, sinceramente, meu irmão, não tem diabo e nem tem Messias que apareça para assustar, porque a gente segue caminhando, pisando, como Jesus disse, eu vos dei autoridade sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos poderá fazer mal. E mal não é morrer, não é ser morto. Mal é perder a confiança, é não saber viver com ousadia. Porque quem vive com ousadia, mesmo quando é morto, o seu clamor se transforma num eco que produz força de autoridade no coração de milhares de outros. O melhor a fazerem, por exemplo, com uma pessoa que viva com o meu destemor e com todo aquele que viva com destemor, é não matá-la, que é para que a morte dela não se transforme numa câmara de eco que vai mudar, gritar e fazer ressuscitar dos mortos um monte de ossos secos. Você me compreendeu, meu irmão? É para mim e para você. Peça a Deus e viva com a humildade de quem não sabe nada. Se encha do Evangelho, para que você não seja apenas um ser histriônico que grita, 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 que só grita e fere os ouvidos, mas não tem autoridade nenhuma. A autoridade de Jesus não precisa de gritos, às vezes um olhar. A tua presença faz calar tudo. Afasta o mal, sem nem saber o que está acontecendo enquanto você caminha, por onde você passa. Como era com a sombra de Pedro, o que pode acontecer quando, às vezes, por exemplo, a minha mulher ou eu
ou nós dois juntos, começamos a orar no meio de um noticiário por uma pessoa do outro lado do mundo. E a gente não sabe o que pode ter acontecido, mas a gente crê que a autoridade de Cristo na intercessão no Espírito Santo não conhece tempo e espaço. E o anjo do Senhor pode visitar aquela pessoa de uma maneira inusitadamente incompreensível. É assim que a gente cresce em autoridade no Espírito Santo, é crendo e é praticando.